gente tá super feliz de estar aqui. Amiga, oi amiga! Bom dia, vai ser maravilhoso, vai ser uma conversa. Vamos falar sobre primícia, sobre saúde, para empreendedores e também para não empreendedores. Exatamente, até porque muitas vezes a gente começa a trocar esses pilares da vida, né? Esses 3 pilares que a gente tem na vida e aí nada acontece muito legal, né? Exatamente, se você coloca a sua empresa em primeiro lugar na sua vida, tem algo aí errado que a gente vai conversar hoje sobre isso. A gente vai falar sobre isso até para que você possa entender aquilo que as ordens que você não pode tirar para você ter mais saúde. A doutora Ju tá aqui para falar e eu sou Li, eu também empreendo. A gente tá nessa jornada juntas de crescer cada vez mais. Então sejam muito bem-vindos a esse podcast, que eu tenho certeza que vai ser um podcast maravilhoso para você crescer muito. Então já aproveita, eu não sei qual plataforma você está assistindo a gente, já se inscreve no canal, já ativa as notificações e já também compartilha. Vai ser maravilhoso. Pelo Spotify também já manda para todo mundo, que eu tenho certeza que esse podcast vai ser um divisor de águas, né, amiga? Com certeza, com certeza. Até porque eu sempre pergunto pra Ju, já começando já com isso, amiga, eu queria entender o porquê que o ser humano, o que a gente acha que tem acontecido com o ser humano, que ele tem colocado a saúde por último e ele só vai ver a conta lá na frente, né? Sim. Eu creio que é muito assim. Hoje em dia, a gente é muito consumista, né? O sistema também foi feito para isso. E ainda bem, porque a gente precisa, né, comprar coisa, a gente precisa comprar roupa, né? A gente ama isso. E tipo, a elegância, você se vestir muito bem é maravilhoso. Então, você que está assistindo aí e tem a sua loja de roupa, sabe que é um propósito você vestir pessoas. E a roupa, ela influencia muito, né? Mas a gente tem trocado isso, de ter colocado muito inverter as ordens. Exatamente. E vamos falar sobre isso, porque, igual a gente estava falando, que para você ter um CNPJ forte, você precisa ter um CPF forte. Ou seja, um CNPJ, uma empresa forte, ela vence o CPF, se a pessoa está bem. E não tem como a pessoa estar bem sem saúde. Então, saúde é um pilar que às vezes a gente deixa de lado. Por quê? Porque a gente não colhe imediatamente os benefícios, a gente colhe no longo prazo. E muitas das vezes a gente quer benefícios momentâneos. Tudo dopamina, Reels, TikTok. Então, quer estar ali dopamina o tempo todo. Isso é viciante. Então, quer um benefício rápido, um prazer rápido. Mas não um prazer de longo prazo. Ou talvez algo que realmente acrescente na sua vida. Até porque você tá ali no celular e tá te intertindo. Eu não sei se vocês já viveram isso, mas é muito real, amiga. Às vezes eu tô mexendo assim, aí você para e você olha para fora e fala, nossa, minha vida... E não, é porque você tá tendo um estímulo, né, que tá te gerando ansiedade. Se você quiser falar um pouquinho mais sobre esse hormônio da dopamina, o que é. E muitas pessoas esquecem do princípio também, o que Deus fez, sabe? A natureza, contemplar a natureza, fazer um exercício físico. Sim. Os neurotransmissores, dopamina é um neurotransmissor e tem vários outros, né? A gente pode estimular e a gente precisa deles na dose... Na quantidade correta, nem excesso, nem falta. Entendi. Só que a gente busca por esse prazer, a dopamina. Então, por exemplo, quando a gente tá vendo Reels, a gente tá baixando Reels ali, vendo o Reels do outro, a gente quer dopamina, a gente quer esse prazer. Você quer saber o que vai vir no outro? Exatamente. Aí o neurotransmissor é dopamina, mas tem vários outros também, endorfina, serotonina, que hoje é muito comum a deficiência desse neurotransmissor, que é o neurotransmissor da felicidade, a serotonina. Nossa. Por isso que é muito comum o uso de antidepressivos, inibidores de recaptação de serotonina, que são os mais utilizados. Por quê? A serotonina é o hormônio que é responsável pela alegria. Pela felicidade. Felicidade. E mais de 70% ela é produzida no intestino. Ou seja, como você tem serotonina, se seu intestino não está regulado, se não está em eubiose, está em disbiose. Se ele está em simbiose. Inflamado. Exatamente. E o que é um intestino ideal? O intestino ideal é um intestino que funciona todos os dias. Que são as fezes bem formadas, Bristol 3 e 4, é uma escala. Um sonho, que é um sonho, que não né? suja o papel. Então, assim, pra você ter um intestino... Se seu intestino é assim todos os dias, quer dizer que você tem uma saúde intestinal boa. Mas, assim, eu diria que mais de 90% não tem. E aí, claro, essa serotonina, essa produção de serotonina vai ser prejudicada. E a pessoa vai o quê? Não vai ficar bem, não vai estar feliz, vai buscar isso em outros lugares. Por exemplo, treino. Treino produz serotonina, endorfina, e quem quer treinar, dopamina. Amiga? Porque geralmente, eu não sei vocês, mas assim, eu acordo e graças a Deus a gente tem uma amiga nossa personal. E que assim, nós temos o compromisso de ir.
Sim. E às vezes até com um compromisso a gente não vai, né? Sim. Mas aí você vai Eu naquela vou. preguiça, mas depois você sai super bem. Eu não vou tanto. A gente já falando aqui. Mas a gente sai super bem depois de fazer um treino. Existe algo que... Não, engraçado. Eu queria que até você ajudasse, amiga. A gente tem que entender o quê? Muita gente faz aquilo que... Não faz aquilo que precisa ser feito. Faz o que quer, né? Busca o prazer momentâneo, que talvez está aqui, ó. E eu falo, adulto não faz o que quer. Adulto faz o que precisa ser feito. Até porque a conta chega um dia, né? E a questão do CNPJ é muito sério. Porque se o CPF não tá forte, a saúde, é que a gente tá falando de exercício físico, de intestino funcionando, da alimentação adequada, isso vai prejudicar a sua empresa. Não, e é pensa certeza. assim, você que é uma pessoa que tem aí uma loja de roupa e enfim, e aí você hoje não vendeu bem. Primeiro, você não tá se alimentando bem, você não tá fazendo exercício físico. Quando vier esse momento, né, esse dia mal, você não vai saber lidar com isso. E isso pode gerar muitas coisas, porque você, às vezes, vai tratar mal o seu cônjuge, você vai tratar mal os seus filhos. E por quê? Justamente porque você está inflamada, você não está com saúde. Nossa, amiga, teve uma vez que você falou uma coisa pra mim que me tocou muito. Se você não está saudável, você está sem saúde. Ou seja, quando você pega isso, o ser saudável é o quê? Emoções, né, alinhadas. A gente come emoções. Isso é muito amiga, real. isso é muito sério. Isso é uma pergunta. O que a gente pode fazer com a vontade? Porque eu vou te dar um exemplo. Eu percebi, eu tive o discernimento, e até é bom para as pessoas terem esse discernimento, de que eu como às vezes e eu fico com vontade de comer tudo. Tipo, se eu entro numa padaria, eu tenho vontade de comer tudo. E se eu não tenho domínio próprio, que é um fruto do Espírito Santo, né? É aquilo que Deus nos traz. Se eu não tenho esse domínio próprio, eu vou querer comer tudo. E Sabe é o que isso que traz vai domínio trazer ruim, próprio? né? Além, porque assim, é péssimo. Uma das coisas das ferramentas que traz domínio próprio é o próprio jejum. E não só espiritual, porque o jejum é milenar. Todas as religiões falam de jejum. Sim. Só que ele não é só espiritual. É. Ele tem benefícios físicos. Olha que forte. Inclusive de domínio próprio. Por quê? Você tem um prato ali e você está em jejum. Você não vai comer. Ou seja, você fala não para aquilo. Ou seja, você é mais forte. Você dominou a sua mente. Você falou não. Você tem domínio próprio. Quando você está em jejum, olha, por exemplo, eu vou me comprometer a hoje não comer até às 19. Ah, aqui tem um lugar pra comer, eu vou ter vontade de comer, mas eu vou falar não. Chegou às 19, eu vou comer. Só de eu falar não, eu tô falando pra minha mente, olha, eu domino você, não é você que você domina. Você não é você que me domina, eu que te domino. E aí, você começa a desenvolver domínio próprio. No começo é difícil, por quê? Porque a carne é fraca. É, total. Então, assim, a gente quer o açúcar, a gente quer comer, a gente quer o carboidrato, a gente quer o que vicia, a gente quer uma droga, um álcool, alguma coisa. Só que é o domínio próprio. Então, por exemplo, o jejum intermitente, que é uma prática milenar nas religiões... tá desde a Bíblia, assim, desde o princípio, do primórdio, você via que as pessoas, elas jejuavam para estar mais sensíveis à voz de Deus. E não só na Bíblia, tá? Ó, todas as religiões, os muçulmanos, os israelitas, porque veio tudo das escrituras, né? Veio tudo do Os Criador cristãos. do céu e da terra. Você vê que, tipo, o jejum é algo que ele é miga. E eu posso falar, o meu domínio próprio veio do jejum. Sim. Porque sempre Deus me pede um jejum. Fala, filha, faz um. Eu lembro que teve um de pão e água que eu fiquei só assim. Imagina, você quer comer tudo, só que você fez um propósito ali com Deus. E quando você faz um voto, é muito sério, né? Você fez um voto, então você não pode quebrar esse voto. Então, você faz aquele propósito pra quê? Pra ficar mais sensível. E automaticamente você quebra a vontade da sua carne. E aí que tá, o açuquinha. O açúcar parece só um brigadeiro, mas o que faz esse brigadeiro? Conta pra nós, amiga. O que acontece, por exemplo? Ah, ele é tão inofensivo, um bolo tão lindo, né, amiga? Um bolo tão lindo. Aí você fala lá. O que acontece com esse açúcar na sua célula? Na sua célula é ótimo. Na sua célula, no seu corpo. O que acontece quando a gente ingere um alimento assim que não foi feito pro nosso corpo digerir? Ou um industrializado, por exemplo. Exato, porque o açúcar, hoje, que a gente normalmente consome, que é colocado no industrializado, é um açúcar refinado. É um açúcar criado pela indústria. Então, o que acontece? Não é um açúcar da cana... Você sabe que eu sou assim, gente. Eu sou uma pessoa que ama aprender. E a Ju tá aqui a prova, porque além dela ser minha amiga, eu pergunto tudo pra ela sobre saúde, né? E esses dias eu tive interesse de assistir como se fazia o açúcar mesmo, da cana de açúcar. E aí eu vi lá, nossa, demora muito pra ser feito, até por isso que é um pouquinho mais caro. E aí, quando você vê o processo que é feito pra virar o refinado, gente, não existe nada de açúcar. Tipo assim, da cana, do doce da cana mesmo, sabe?
E aí eu queria entender, na saúde, tipo assim, faz mal porque as coisas que são colocadas nesse açúcar, explica um pouquinho pra gente. Também, a composição ali, mas o próprio açúcar, o que ele faz? A gente vai consumir um açúcar ou um carboidrato refinado que vai ser transformado em açúcar. Todo carboidrato, ele quer virar açúcar. Tá. Glicose. É a última via dele ali. Então, quando ele vira... O que acontece? A gente come carboidrato, come açúcar, o corpo libera insulina, que é um hormônio, para colocar esse açúcar para dentro da célula. E aí depois... O açúcar, esse refinado? Todos os açúcares. Tá. Todos os açúcares. Vai entrar para dentro da célula. E aí, o corpo... quanto mais... É um ciclo vicioso. Então, quanto mais você come açúcar, mais libera insulina, mais seu corpo pede. Então, fica nesse ciclo. Quanto mais carboidrato, mais você tem hipoglicemia reativa. Então, você entra numa hipoglicemia. O que isso prejudicaria, por exemplo, a nossa saúde? Memória. Concentração. Tem um vídeo de um ratinho... Não sei se você eu viu. Assisti. Ele tem que chegar no alvo. A Adriana Santana postou esses dias, não foi? Da academia de jejum dela, postou. o Instagram dela. Alguém postou. Então, assim, daqui até aqui, você chega normal. É o seu alvo, o ratinho. Quando você põe açúcar ali no recipiente, ele não chega no alvo. Ele fica totalmente bagunçado, cerebral. E aí, a gente acha que tem bipolaridade, depressão, ansiedade. Mas come açúcar todo dia. Então, assim, não tem como. Aí come açúcar, come glúten, come leite. Ninguém sabe disso. É glúten. Muito raro quem tem essa informação de que o açúcar prejudica tanto a sua saúde e automaticamente o seu desempenho no trabalho. Você não vai conseguir ter ideia, né? E as pessoas estão consumindo remédio para ficar acordado, Venvance. Remédio para dormir, Rivotril, sei lá. Remédio para depressão, remédio para ficar tudo. bem. Só que e o remédio não fica remedia, bem. não cura. Não fica bem, não cura. Por quê? Começa no estômago. Começa no que você come. Hipócrates já dizia que seu remédio seja seu alimento e que seu alimento seja seu remédio. Então, o que você come vai impactar nas suas emoções. Hein? Aleluia. Vai impactar nas suas emoções. Então, assim, não tem como ficar bem. É só fazer um teste. Fica 21 dias sem. Fica 21 dias sem açúcar, farinha de trigo e sem leite. Eu te garanto que você vai ser uma nova vida. Você vai ficar mais leve, você vai ficar mais feliz. Você vai ficar mais tranquilo, menos ansioso, menos ansiosa. É certeza. E no longo prazo vai tirar os remédios psiquiátricos. Olha isso, e vai ficar gente, muito melhor do que antes. Você tá vendo? Olha isso, como a sua cura está disponível nas suas mãos e na sua escolha. E isso é muito importante, porque as nossas escolhas, elas vão definir o nosso futuro, a nossa maneira da gente viver. E eu sou uma pessoa que sempre tá jejuando para o meu espiritual, né? Para eu ficar mais sensível à voz de Jesus, para entender mais o que ele tem para mim nessa estação. E é muito bom, porque essa comunhão com Deus, ela faz isso. Ela vai te trazer para mais próximo dele e para nortear a sua vida, para a missão que você tem aqui na Terra. E aí, gente, o jejum, eu lembro esses dias quando eu perguntei para Deus que ele falou que era para ele falou assim: começa um jejum. Eu falei: até quando é para eu começar? Ele falou: quinta-feira. Aí eu falei: mas o que é para eu comer? Ele falou: abre em Daniel 1:15, alguma coisa assim. Aí abri a Bíblia lá e estava escrito: passaram os 10 dias, Daniel e seus amigos estavam com muito mais vigor e saudáveis e eles só se alimentavam de legumes e água. Então, tipo assim, só legumes, frutas e água. Só coisas naturais da natureza que Deus fez pra gente se alimentar. Gente, eu fiz esse jejum. Vocês não estão entendendo? Amiga. Surreal. Amiga, eu terminei, eu falei, gente, parece que assim, você fica... E é exatamente isso do ratinho. Porque eu fiquei com a minha cabeça sã. Eu não tava mais com tristeza. Eu tava super bem, parece que eu sentia o ar. Olha que loucura, como influencia uma alimentação. Nosso corpo não foi feito para industrializados, conservantes, adoçantes artificiais. Não foi feito para o glúten de hoje, porque o trigo de hoje tem 400 vezes mais glúten. O corpo não foi feito para isso. Então vai pifar, não foi feito para ter alumínio. Então, se toma uma água hoje no Brasil, tem flúor. Não pode ser falado porque você vai ser... né? Mas tem flúor. Né, flúor faz o quê? É um halogênio, compete com o iodo. Para sua tireoide funcionar, precisa de iodo. Se sua tireoide não tem iodo, e aí tem o flúor ali atrapalhando, o que acontece? Você fica com depressão, queda de cabelo, unha fraca, mãos e pés gelados e um monte de sintomas a mais. Por quê? Por causa do flúor da água. Você tá intoxicada. Mas aí você acha melhor eu comprar uma água, por exemplo, tipo assim, sei lá, uma água mais natural, né? E o que eu quero dizer é que, assim, o nosso corpo ele não foi feito pra tanta toxina. Industrialização. E aí você vai ficar doente, entendeu? Não tem como a gente não ficar doente. É normal, não tem como. É tudo, é cosmético. Mas a gente consegue diminuir esses riscos. Diminuir tirando esses alimentos, pegando uma água de melhor qualidade, uma água que filtra flúor. Então, uma água, por exemplo, um filtro de barro mais simples, você pegar um filtro de barro com uma vela tripla alcalina. Tô arrepiada.
Vou já falar pro meu marido, amor, compra o filtro de base. Mais básico e tem que tirar. E Uau. claro, tem tecnologias pra gente eliminar isso aí também. Coisas naturais, próprio carvão ativado, a gente pode usar pra eliminar. Tá. Mas bom, com orientação médica, mas olha tem. isso, uma coisa simples, uma coisa super barata. E só porque a gente falou agora, né, vai ficar muito... Não, pelo amor de Deus, não vai ficar... O filtro pode ficar muito mais caro, mas olha isso. Você começar do simples. Você tomando uma água de qualidade, você se alimentando, removendo. E amiga, esse negócio de tenho vontade como? É falta de domínio próprio. Primeiro é isso. Primeiro que é um vício, por exemplo. Glúten. Tem gluteomorfina. Para. Tem uma morfina no glúten. A caseína do leite tem caseomorfina. O açúcar é mais viciante que cocaína. É mais viciante. Ou seja, primeiro que é um vício. Tem que admitir. Aceito que eu tô viciado. Álcool, por exemplo. E as um pessoas vício. não sabem. Né? Não sabem. Não admitem. Ah, não, tudo bem. Todo mundo come, eu vou comer. É assim mesmo, coisa rápida. Embrulha e come. E vai levando isso. Vai pra empresa, tem que levar... E você falou do álcool, gente, isso é muito sério, o álcool. Porque a gente vê o quanto caso que o álcool já destruiu tantas famílias. E a pessoa não tem aquele domínio próprio. E até fala, né, na palavra de Deus, fala que não a ausência, né? Mas se for para você se embriagar, que você se embriague de Deus, do Espírito Santo de Deus. E não de uma coisa que vai destruir a sua saúde, que não foi feita para o seu corpo digerir. O álcool, ele destrói, além a vida das pessoas. E eu fico pensando que também é para quem tá... A palavra fala assim, que o álcool, a bebida fermentada, ela é para quem tá amargurado, para quem tá triste, não é para os reis. E, poxa, eu passando do princípio... todo mundo triste, porque não come bem, não faz nada bem. Ou seja, começa a comer melhor, que você vai ver que você vai começar a tirar o álcool, você não vai ter mais vontade. Eu, por exemplo, bebia muito álcool. Nossa, eu também não tenho zero vontade. Quando eu decidi parar... Mesmo assim, se eu tenho vontade, eu falo, não vou beber, eu não preciso disso. Mas eu vou contar um pouquinho da minha história. Eu bebia, tipo assim, comecei a beber... Sexta-feira você já bebia? Eu bebi, era normal pra mim, álcool não era um problema. E você nem sabia que isso te fazia tanto mal, né? Tá tudo bem, todo mundo bebe, vou beber, bebia. Fumava todo mundo faz, toma cuidado com todo mundo faz, né? Todo mundo faz. Aí você vai na manada, imagina assim, efeito manada, você faz também? Então eu era essa pessoa que bebia álcool, que fumava arguile, mas assim, algo me incomodava, sabe? Eu nunca ficava bem. Engraçado, eu também. Eu também nunca ficava bem. Como é que pode? E aí Deus foi me incomodando, assim, eu fui tendo primeiro conhecimento. Então Deus, ele vai te trazer um conhecimento. Isso aqui não é muito bom. Isso aqui que você tá comendo não tá te fazendo bem. E é um processo, é natural. As coisas de Deus, elas trazem paz. Total. Então Deus, ele não vai te ele não vai te fazer algo pra machucar, pra você sofrer. Ele vai fazer pro seu bem. Então foi tão sutil, foi tão natural que eu falei assim, nossa, que hoje eu não consigo. Se eu pegar uma taça de vinho, eu bebo um pouquinho assim, não é uma coisa que me traz. E foi natural. Então não é algo, tira álcool, tira isso. Eu tomo hoje um golinho de vinho, eu já fico... sabe quando você se sente meio... E é engraçado que você falou isso, amiga. E o quantas pessoas elas são cativas para isso. Tanto há alimentos que fazem mal, tanto a bebida alcoólica, sendo que você é livre para falar não. E você não nasceu para estar nesse lugar, sabe? De sempre ficar nesse perrengue, nesse cai, não cai. Deus, ele quer que você tenha saúde. Ele te ama demais. E você literalmente nasceu para ser livre. Quando você tá refém do álcool, refém do açúcar, refém do glúten... Tudo aquilo que você não consegue falar não, né, amiga? Quem não consegue falar não é verdadeiramente livre. Você sabe que teve uma moça que chegou pra mim e falou assim, Eli, sabe por que eu não vou na igreja? Não comecei na igreja porque eu vou ter que parar de beber. Aí eu olhei pra ela e falei, como assim? Não tem nada a ver. Eu falei, não tem nada a ver, não existe nenhum lugar. O porquê que você não deve beber? Porque faz mal pra sua saúde. Jesus não vai chegar pra você, não bebas. Ele é o criador do céu e da terra, ele te ama, ele quer o melhor pra você. Por isso que não é pra você beber. Porque não é para sua saúde, não nasceu para o seu cérebro. Amiga, explica um pouco o que acontece com o álcool dentro do corpo. Porque parece que deprecia o cérebro, né? Não tem alguma coisa assim? Tem porque ele vai transformar em metabólitos, acetaldeído. Isso é totalmente tóxico. O ser humano, ele não tolera nada de álcool. A medicina, ela tenta falar, os estudos, né, científicos tentam falar que é uma dose mínima, 2 doses para mulher e 3 para homem. Mas a verdade é que o corpo não tolera álcool. Então, não assim, foi feito, gente, é uma química pura, né? Não é? Não foi feito para álcool. Então, assim, é mínimo do mínimo do mínimo. Até na palavra fala, né? Que você pode tomar, mas você não pode se embriagar. Exatamente. Né? Mas falando em saúde, o álcool, faz muito mal. Então, ele vai destruir suas mitocôndrias, que são as células que produzem energia. Então, pensa. Por isso que o pós, eu falo, não compensa. Eu falo, o salário...
dessa coisa que te faz mal, não compensa. O outro dia, você olha e você fala, meu, tô E, amiga, acabado. a questão da liberdade é muito forte. Porque, assim, quando eu tava nessa vida e fazia tudo, eu achava que eu era livre por fazer isso. Sim. Isso é muito forte. Na verdade, eu não era livre. Eu era totalmente... Fechada, você nem sabia. Eu não entendia o meu propósito de vida. Eu não entendia o que eu vim. Então, assim, Deus ele começou a abrir meu olhar. Na verdade, você tem que estar obediente, porque Deus fala com a gente o tempo inteiro. É. E aí você tá ali, é um sutil, é uma sutileza, através de pessoas, através de ambientes, ele vai falando. De coisas, igual hoje eu falei da primícias, que saltou aos meus olhos. Primícias, é o primeiro aquilo que você entrega, né, pra Deus, e ali na sua vida, é a ordem que Deus pediu pra você viver. É a ordem. E assim, eu achava que era livre. Isso que é o ponto. Só que eu entendia que eu era totalmente presa, eu não era livre. Hoje eu sou livre. Porque você não conseguia falar não para as coisas que te fazem mal. Isso, e eu só cheguei até muito aqui forte. porque e trilhei a medicina e hoje trilho, né? Tenho um instituto, trabalho, além de médica, eu sou empresária e manejo tudo isso por eu entender, e não por eu entender, por eu realmente ser livre. Então, assim, eu entendi. Porque se eu não tivesse passado por esse processo, você não ia ter... eu não estaria aqui hoje. Eu não teria esse discernimento. Você não consegue ver o não viver, por exemplo. Se você nunca fez um jejum, ou seja, nunca parou de comer, ou nunca deixou de beber álcool, você não vai conhecer a sua melhor versão. Então, você acha que ok, todo mundo faz, eu faço também. Mas existe, sim, uma vida atrás dessa vida que você não está satisfeita, né? E, na verdade, não é sobre as coisas da terra. Da terra. Porque se você vive... sim, se você morrer hoje, o que você vai deixar pra cá? Você não... Então, não é sobre aqui. Não é se a gente ficar focada nas coisas da terra. Então, não é sobre viver em liberdade. Você pode ser um empresário, ter muito dinheiro, viver feliz, entre aspas, mas não tem uma família unida, não tem filhos saudáveis. Então, assim... Não se guarda pra sua esposa, esposa, no pecado e tá nesse mundo aí. Então, assim, você não é verdadeiramente livre. E outra... Deus, ele vai cobrar a gente. Ele vai te cobrar, ele vai me cobrar. Sim. Então, na verdade, a gente não tá fez, preocupado com as coisas da terra, mas que o ser humano tá, mas as coisas de Deus. Então, Deus, quando você tá atenta, ele fala pra você o caminho dele. Que é justamente o que você falou, vamos ser obedientes. Então, é algo assim, isso aqui eu não tô confortável de falar, mas eu vou falar. Porque Deus tá me cobrando disso. E o reino de Deus, ele é justiça, paz e alegria. E é o que o Senhor quer que a gente viva aqui na terra. Justiça, ou seja, você viver uma vida justa, tranquila, com paz que excede o entendimento. Paz, eu acho que não existe, amiga. Eu acho que nessa nosso processo da gente se aproximar de Deus, fazem 4 anos, você um pouquinho menos, né? Quase isso. A paz que excede o entendimento, isso é muito sobrenatural. E eu sinto que eu não tenho paz quando eu tô longe de Deus, quando eu tô longe de viver aquilo que Ele pediu que eu viva, quando eu tô longe da palavra dele, que Ele deixou aqui um manual de vida pra gente. Então, você vê que como é perfeito, assim, Deus, Ele chamando, tipo, não inverta os princípios, não inverta a ordem. Deus em primeiro lugar, saúde e o empreendimento, né? E ali, Deus, sua família, saúde, né? Esse jeito, a família, no caso... Você amar os seus, você não valorizar mais o seu trabalho. Porque quando você coloca em ordem essas coisas, não tem como. Aí que traz paz. Porque, na verdade, quando a gente fala coisa de Deus, na verdade, é que tudo que está escrito. Então, ele tem uma ordem. Então, tem um passo a passo. Não é à toa. Que ele deixou para que a gente viva uma vida plena na Terra. Então, assim, Deus, ele fez o manual e ele falou assim, filhos, eu deixo isso para vocês viverem bem. E você sabe o segredo da felicidade que a palavra fala? Feliz é aquele que confia no Senhor. A confiança em Deus. Você começar a se aproximar. Aí a pessoa fala assim, tá bom, mas eu não acredito em Deus. Tudo bem que você não acredita, mas ele acredita em você. Então, assim, você acreditando ou não, ele te ama e ele tem o melhor. E se você fizer aquilo que a palavra fala, se você cuidar de você com amor, como Jesus quer que você cuide, como você vai ter uma vida que te agrada, você vai ser uma empresária muito mais feliz, você vai ter vida, você vai ter paz que excede o entendimento. Amiga, a paz que excede o entendimento para mim é... Tipo assim, não existe nada mais incrível, gente, você deitar na sua cama e você sentir. E muitas pessoas têm um vazio enorme nessa região. Esse vazio é do tamanho do Espírito Santo de Deus, que a gente busca em tudo. Dinheiro, coisa, comida. Fama. Nossa, correr atrás do vento, é o que a gente estava falando. É correr atrás do vento, porque tudo é sobre salvação, uma vida eterna de você. Poxa, enquanto eu tô aqui... Idolatria, você se apegar nisso aqui, colocar sua fé nisso aqui. Ou até você idolatrar uma imagem, por exemplo. Uma imagem.
Uma pessoa, sendo Uma que pessoa. o Criador do céu e da terra está ali falando, filho, eu estou aqui disponível para você, para te ajudar. E amiga, saúde é corpo, mente, alma e espírito. Total. Não, por isso que a gente tá falando do espírito também. Porque não tem como você ter uma saúde plena Se você não tem se você uma não vida cuida. espiritual. Não tem como. Como É é que você vai ser uma impossível. empresária e você vai gerir bem a sua empresa para você prosperar, para você ter ideias boas, se você não está cuidando do seu espiritual, se você não está cuidando... E assim, para nós, né, como eu lembro, amiga, que antes de começar essa caminhada com Jesus, eu empreendi também. Eu tive um café, chama Café Primo. Ele ainda existe hoje. E só que eu comecei quando eu não tinha essa intimidade, então eu não tinha sabedoria para gerir a minha empresa. Entendeu? E quando você caminha com Deus, parece que as coisas não fluem. Tipo, ó, você tem um instituto e no seu instituto existem muitas coisas, muitos materiais, enfim, que vocês precisam. São muitos pacientes que você precisa atender e você precisa cuidar. Se não fosse Deus na sua vida, como que você estaria lá? Não estaria. Né? Não estaria. E por isso que é um conjunto. E, na verdade, tudo começou... na verdade, Deus ele vai cuidando sempre de você, né? Mas quando tudo começou... Foi quando eu passei com um médico integrativo, meu primo, que ele me despertou. Eu falei assim, ó, isso aqui não é normal, o que você tá tendo não é normal, cólica não é normal, seu intestino não funciona, não é normal. Pra cuidar da sua saúde. E ele falou assim pra mim, se você não começar a comer bem, não começar a não treinar, não suplementar e não fazer as coisas que precisa ser feito, ter um sono de qualidade, você não vai passar em medicina. Aí você... E o quê? Tipo... Olha como tá linkado, amiga, com o nosso propósito de vida. Isso tá muito linkado com o propósito de vida. Você tá entendendo? Porque, assim, são princípios, as primícias, o que eu preciso fazer. E isso eu tô falando até pra mim. Porque eu sou uma pessoa que, quando eu saio do jejum, eu até brinco. Eu falo assim, só Jesus pra segurar minha boca. Sim. Não poderia ser assim, sabe? E aquele negócio, você pode abrir uma exceção. Tá, você abre uma exceção hoje, uma amanhã. Sendo que você tá com uma vontade de doce, poxa, uma manga... Você come e passa na hora. E a manga, ela é maravilhosa, docinha. Você faz um docinho de banana com chocolate amargo e canela e deixa no micro-ondas 1 minutinho. Você já consegue ir substituindo. Coloca uma proteína ali, coloca uma proteína vegetal, uma proteína de colágeno. Pronto, maravilhoso. Maravilhoso. E o que eu ia falar é assim, olha como o cérebro funciona. Você começa a abrir exceções. Ou seja... O cérebro, ele quer te enganar, ele quer te deixar na zona de conforto. Ele não quer deixar na zona de aprendizagem, na zona de você aprender, de você estar ali evoluindo. Ele quer a zona de conforto. E aí é isso, você começa a abrir uma exceção. Aí o cérebro, posso abrir exceções? E aí quando você começa a abrir exceção, você começa a abrir. Quando você viu, já era. Você já caiu de novo ali no vício. Isso pra tudo, desde açúcar até um álcool, até... E assim, a gente seguir... Até traição, até coisas que, né, pecados, começam pornografia. Você viu como a gente tem que cuidar dos nossos olhos? A palavra fala, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. Vocês têm que cuidar dos seus olhos, sabe? E até Deus exorta a gente... Até, por exemplo, se você tem um marido, uma esposa, um cônjuge... Gente... Para quê? Qual é a necessidade de trocar olhares com outra pessoa? Que, além de ser uma falta de respeito, vai te dar o início de você fazer algo errado. E é aquilo que a gente está falando. Você não nasceu para isso. Você nasceu para ter uma vida plena, uma vida de alegria. E tem muita gente aí triste que não sabe por quê. E, na verdade, os homens pensam... É uma crença. Os homens pensam que ser livres é ter várias mulheres. Só que, na verdade, na palavra fala que ser livre é você ter uma única mulher. Sim. E a esposa da sua juventude. Olha que coisa linda. Então, essa mulher que estava ali com você sempre, a mulher que estava te ajudando, sabe? Deus, ele estipulou a formação de uma família e foi tão deturpado há tanto tempo, né, amiga? Formação de uma família, as pessoas casando achando que... Gente, ontem eu estava até lendo, não faça um voto, não consagre algo ao Senhor sem antes você ter certeza. O casamento, ele é um presente. Fala assim, feliz aquele que recebe uma esposa, recebe um presente do Senhor, um presente. Construir uma família, ter filhos. Mas se você tá ali, né, no meio daquela traição, no meio de tanta coisa ruim, automaticamente sua empresa não vai prosperar. A sua vida não vai ser feliz porque você quebrou princípios. Vamos falar assim...
eu preciso estar dentro de uma igreja. A fé, ela vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se eu tô lendo a Bíblia, eu tô me alimentando de fé. Agora, se eu não leio, pelo menos eu tô frequentando um lugar onde eu ouço a palavra de Deus e e a minha fé é acrescentada. Então, a gente tem que... Na palavra está escrito que igreja é onde 2 ou mais estiverem. Em nenhum momento está escrito que a igreja é um templo. Né, você precisa estar em um lugar. Para Deus estar lá. Até não porque é sobre isso. O sacrifício que Jesus fez na cruz, aquele véu que foi rasgado, antes quase ninguém podia entrar na presença de Deus. Eram uma pessoa, uma vez no ano. Um sacerdote escolhido. Sacerdote. E aí, para o pecado da pessoa ser perdoado, tinha que ser um animal morto para a pessoa não morrer. E faz tão sentido, amiga. Sabe por quê? Porque imagina se não tivesse a palavra de Deus, a Bíblia. Se já existe tanta coisa ruim. Pedofilia, maldade, roubo. Sabe, Deus deixou estipulado. Eu falo, imagina um mundo sem a Bíblia. Por isso que sim, as pessoas que eram ruins, elas não tinham que estar. Pergunta. Agora eu quero saber. Tá. Nossa, vou começar as perguntas pra você. Mas por que eu devo confiar na Bíblia? Tipo assim... Por quê? Tá. Por quê? Vamos falar assim, se você não confiar em Deus, no Criador do céu e da terra, você vai confiar em quem? Mas por que a Bíblia é o meu livro? Porque a Bíblia, né? As escrituras. Vamos pensar lá atrás. Quem que escreveu a Bíblia? Tipo assim... Todas as escrituras são inspiradas por Deus. Então, tem alguns livros que foram acrescentados. Quando a gente pega a igreja primitiva, né, ali, a partir de quando Jesus veio. Então, lá atrás, antes, não eram todas as pessoas que poderiam estar na presença de Deus por causa dessa sujeira, desse monte de sujeira que o mundo é. A gente é mau. Se eu for falar pra você que a gente quer fazer o bem pra todos, e quem manda? Quem é o único que manda a gente fazer o bem? Jesus. Quem é o único que manda você amar o próximo como a você mesmo? É Ele, o Criador do céu e da terra. Quando você pega a Bíblia, eu lembro que no começo, antes da minha conversão, eu falo, não é trocar de religião, mas uma mudança de rota de vida. Antes dessa minha mudança de rota de vida, foi tão incrível. Conta um pouquinho a sua foi vida assim, antes gente, de conhecer Jesus, de entender a importância da palavra, de entender disso. Tipo assim, você já passou por outras religiões? Já passei por várias. E eu também acreditava muito religião, no universo. Né? Eu acreditava muito no universo, nas pedras, em algo maior, energia. E eu já conhecia a igreja, conhecia Deus, mas eu não conhecia a palavra. E a gente só conhece o Senhor quando a gente conhece a palavra dele. Então, assim, as escrituras, esse livro que ele deixou, eles foram escritos. Você vê, você tem 66 livros dentro da Bíblia, todos inspirados por Deus, como fosse um manual. Eu fui no Museu da Bíblia e eu vi os manuscritos, escreviam em pedras. E toda a ciência comprova a existência da Bíblia. Se você vai nos lugares que está na Bíblia, e ainda existem hoje, por exemplo, o Monte Moriá, sabe? Então, assim, tem todos os lugares, tudo que tem na Bíblia, a ciência explica, inclusive o dilúvio. Inclusive o dilúvio. Esses dias, o Senhor falou pra mim assim, amiga, nem sei se eu te contei isso, ele falou assim pra mim, liga a TV aberta. Qual a chance? Eu nunca mais assisti TV aberta na minha vida. Liga a TV aberta. E milhões de pessoas ainda assistem, mas eu não. Liguei. Aí tava falando um documentário sobre, como que chama? Monte Ararat, que é onde eles acham que ficou parada a Arca de Noé, né? A arca. E pensa assim, quando Deus virou para Noé, porque Deus fala com a gente. Como que eu tenho certeza da Bíblia? Não existe livros mais com sabedoria na face da terra. Todos os outros livros saíram de dentro da Bíblia. Tem muita sabedoria, né? Por exemplo, Provérbios. Provérbios, livro de sabedoria. Fala como uma mulher deve agir, como a gente deve... E igual você falou, né? Antes a gente não tinha acesso direto a Deus. Hoje, se eu posso pecar, porque ninguém aqui não peca, a gente acaba errando. Claro que a gente não vai pecar, porque a gente conhece Deus. Mas assim, mas às vezes pode errar, você pode falar mal. Às vezes, você fala uma mentira. Às vezes você xinga, você me xinguei, meu Deus do céu. Tudo bem, mas o importante é você... Mas incomoda depois, né? Primeiro que você é incomodado quando você tá em Deus, mas também Deus, ele te perdoa. Você tem direto, se você se arrepender diretamente, ele vai te perdoar. Antes não era assim. Não. Antes precisava ser morto um animal para ele perdoar. E ninguém podia entrar na presença de Deus. Porque pensa assim, é como um choque de alta voltagem. Deus, ele é o eu sou, o Criador do céu e da terra. Ele é grandioso, ele é maravilhoso. E aí você fala assim, nós temos amor. Ele é o próprio amor. Tudo aquilo que os frutos do Espírito de Deus em nós, amor, paz, alegria, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio, fidelidade. Gente, olha isso. Tipo assim, só coisas maravilhosas
que todo mundo quer viver. Então, qual o segredo da vida eterna? É você caminhar com Deus e de ter uma vida de qualidade. Mas voltando àquela pergunta, amiga, sobre... hoje eu tenho a certeza de que é real, porque eu ouço a voz dele. Você também. Ele fala com a gente já teve inúmeras experiências sobrenaturais. No começo, como foi minha conversão? Foi até incrível a minha conversão, porque foi um encontro direto com ele. Eu comecei a ter dúvida. Falei, será que Deus existe mesmo? Eu comecei a falar para ele. Eu falei assim, Deus, se você existe, eu quero que o Senhor me prove. Falei para ele, e nisso começou em mim uma busca muito grande. Então, eu assistia livros, filmes. Eu ia atrás de cientistas ex-ateus que eram cristãos, porque validaram a Bíblia. Até falei do Noé. Imagina Deus virar para Noé e falar assim, tá todo corrompida a face da terra. Tá só, é só exterminando mesmo para que a maldade não multiplique. Quantas histórias horríveis que a gente vê da maldade, sabe? E a pessoa que faz a maldade, ela não está em Jesus. Porque é só Deus que vem e nos exorta, que nos ensina a ser melhor. Não mente, não rouba, não trai, não acaba. Quantos casamentos acabam? Famílias destruídas, filhos que crescem, sabe? Totalmente inseguros por causa de um erro do pai ou da mãe que traiu, porque ela deixou a carne dela levar. E começando aonde? Bloqueio Nos de olhos, paternidade, amiga. né? Porque como você vai ter um relacionamento com Deus se você tem bloqueio com o seu pai? Exatamente. E normalmente quem nos fere são as pessoas mais próximas, né? Sim. São pais, padres, pastores, políticos. Sim. Os pais. E assim, pessoas que têm, que querendo ou não, são... autoridade. Por isso que a gente sempre fala que o pastor do seu coração seja o próprio Deus, seja Jesus. E que você esteja debaixo de uma ambiência, por exemplo, na nossa igreja que a gente vai... A gente sabe que a pessoa que está lá... meu Deus, né? A pessoa que está lá, ela é direcionada pelo próprio Deus. Aquele meme é o que eu falo. E aí é isso. As pessoas, elas estão tão doentes mentalmente, amiga, que elas usam até o nome de Deus. Só que como eu sei que Deus é real, tendo uma comunhão com Ele, falando direto para Ele. Pergunta, Jesus, você é real Deus? Você é o Criador do céu e da terra? E por que Jesus? Porque não existe remissão de pecados. Há 2000 e poucos anos atrás, o próprio Deus veio como ser humano aqui, passou exatamente tudo, abriu o coração. Olha o que ele fala, se alguém te machucar, perdoa 70 vezes 7. Ele pergunta, quantas vezes a gente tem que perdoar? O discípulo pergunta, ele fala, 70 vezes 7 por dia, ou seja, 300 por dia. Ninguém te magoa tudo isso, mas por dia, né? Porque até nem tem todo esse tempo de horas. Ou seja, Deus falando assim, não tem motivo. Até porque ontem eu assisti uma live da Viviane, aquela que eu assisto muito, né? Aí a Vivi estava falando sobre o porquê que a gente fica doente, né? O que acontece. Então, você não cuidar da saúde, você guardar a amargura, sabe? Um ressentimentozinho no seu coração, algo que você não conseguir perdoar os seus pais pelo aquilo que os seus pais te fizeram. Às vezes, seus pais não deram muita atenção porque eles estavam trabalhando demais. Então, existe um equilíbrio. E aquilo, correr só atrás do dinheiro é correr atrás do vento. Eu posso ter uma empresa, mas se eu estou cheia do Espírito Santo de Deus, se eu estou cheia de Deus, eu tenho certeza que a minha empresa vai fluir. Eu vou fazer o meu papel, vou estudar aquilo que eu não sei, então vou empreender, eu vou estudar o que eu não sei, eu vou ver o que eu posso fazer. Ali, o a mais é o Senhor que vai fazer. Tudo numa comunhão. E, na verdade, a questão dos pais, a gente tem que entender que os nossos pais, eles deram o melhor que eles podiam. Na época que eles sabiam, com a sabedoria que talvez igual eles você, tinham por ou exemplo, não tinham. como eu vou me julgar com as lentes que eu tinha há Sim, 5 anos atrás? Não. Então, por exemplo, há 5, 7, sei lá, alguns bons anos atrás, eu não tinha a cabeça que eu tenho hoje. Só que eu não posso julgar a Júlia de 7 anos atrás, de 10 anos atrás, com as lentes de hoje. Exatamente. Porque hoje eu sou uma nova pessoa. Eu tenho outros princípios, outros valores. Eu não posso me julgar. Como eu vou julgar meus pais? Sim. Sendo que então eles deram o melhor deles. Isso que a gente tem que entender. Então, E olha gente... a importância, você até perguntou da Bíblia, olha a importância não de é você fácil ler a perdoar. palavra. É 70 não vezes é 7. Então, às vezes, seu pai te machucou muito e não foi Deus. Porque às vezes, Deus permitiu. Não foi, foram as escolhas. Eu tenho uma escolha de falar não para um brigadeiro. Você tem a escolha de falar não para uma pessoa que dá em cima de você. Entendeu? A gente tem que entender as escolhas que eu faço, elas vão influenciar totalmente aqui na minha vida, na qualidade da minha vida na Terra. E uma traição começa com um olhar. Então, você, por exemplo, desejar uma pessoa, você já está traindo. E é um mundo tão pervertido, é um mundo que quer que a gente faça isso. Que leva a gente pra isso, que a gente às vezes normaliza. Não, é normal, está tudo bem, isso pode fazer, um olhar. E na verdade, tudo começa em um olhar. E aquilo que passa, seja seu sim, sim, não, não. Aquilo que passa é do maligno. Eu falei isso ontem num vídeo que eu postei.
Depois vocês adicionam a gente lá no Instagram, tá? Lia Morim e doutora Júlia Ayashi. Eu falei nesse vídeo porque o que passa disso vem do maligno, sabe? Seja o seu não para as coisas que fazem mal e o seu sim para as coisas que te fazem bem. Porque se você falar sim para as coisas que te fazem mal, você vai colher as consequências. E se você falar não para as coisas que te fazem bem, também você vai colher. Uma coisa isso, também, né? Nem tudo é espiritual. Não, total. Porque é as suas escolhas, certo? O espiritual me guia, me mostra o caminho que eu devo andar. Mas né? o que eu quero falar com isso é que assim, ó, nem tudo é espiritual. Então, às vezes, você tá com uma ansiedade, uma depressão, igual a gente falou. Não, vem alimentação, saúde, escolhas. Não, então, mas, ó, vamos lá. O que eu quero explicar? Vamos falar com mais calma pro pessoal entender. Senão a gente vai... Vamos voltar, vamos falar mais devagar. A gente tá aqui empolgada, a gente começa a falar. Senão ninguém vai entender nada. Ó, nem tudo é espiritual. Então, por exemplo, às vezes a gente acha que tá com uma ansiedade, uma depressão, algum problema, e acha que isso é espiritual. Então, nem tudo é. Não é. Não, eu acho que até essas coisas são mais carnais do que espiritual. Então, por exemplo, pode Tem ser opressão, isso a gente sabe. Existe uma opressão. Se eu não tô ali debaixo do sangue de Jesus, só para completar essa parte da pergunta da Bíblia. Então, há 2025 anos atrás, o próprio Deus veio para a Terra e ele cumpriu ali. Lembra que antes precisava matar um cordeirinho para o pecado ser perdoado? Ele próprio foi o cordeiro que tirou o pecado do mundo e deu acesso direto ao Criador. Então, eu creio em Jesus, automaticamente eu sou lavado dos meus pecados e eu posso ter acesso ao Pai, porque eu sou separado, eu sou santo, eu sou separado por causa daquilo que Jesus fez. Só que existem muitas coisas, é isso que a gente está falando, assim, o que é espiritual? Tipo assim, por exemplo, você tem um filho e seu filho não dorme. Só chora o dia inteiro para dormir e não consegue. Existe algo espiritual ali. A gente sabe, se não estamos com Deus, com Jesus, então qualquer outro espírito maligno pode existir. O mundo espiritual é real, a gente não consegue enxergar, mas é. Então tá, e Jesus está debaixo da sua casa, tá tudo cuidado ali, ok. Mas você crê em Jesus, você está buscando, você lê a Bíblia. Mas se existe... Nossa, amiga, você me deu um discernimento muito forte. Mas se você está com ansiedade, se você está com um sentimento triste, se você está ansioso, existe algo físico ali, errado. Ausência de vitamina, alguma doença. Por quê? Eu estou buscando, eu estou cuidando, certo? Eu estou cuidando da minha parte espiritual. Aí, eu estou cuidando do meu corpo? Não. Estou me alimentando errado? Pode ser que isso vão dar... Depressão, enfim. Vai dar. Vai dar, né? Vai dar sintomas depressivos, sintomas ansiosos, várias. Pode dar até bipolaridade, esquizofrenia, por um erro alimentar, por uma deficiência de vitamina. Gente, isso é muito forte. Ó, todo mundo vocês aí já marcando consulta com a Ju. Então, isso é muito sério, né, amiga? Então, são os pilares, né? Corpo, alma e espírito. Então, tem muita coisa da alma, então coisas que te machucam desde criança. Então, emoções que precisam ser curadas e ressignificadas. Como que você acha que você já teve alguma emoção que você curou, amiga? Algum sentimento ruim que você conseguiu curar? Por exemplo, o orgulho. O orgulho é um sentimento que todo mundo tem. Só que eu sempre apontei e falei assim, você é orgulhosa, né? E apontava pro outro, porque eu não me via como uma pessoa orgulhosa. Só que todo mundo tem orgulho em algum nível. O que você acha que é o orgulho, assim? O que você, para as pessoas entenderem essa parte de orgulho... Como me dá um exemplo de orgulho? Um exemplo. Consegue entender a minha pergunta? Não consigo, mas... O que você, Ju, fazia que você falava assim, que você não conseguia reconhecer que você era orgulhosa? Nossa, amiga, você tá linda, amiga. Eu não sei responder. Tá? Pra quem não sabe, mas, eu sou professora de maquiagem. Às vezes a pessoa é orgulhosa. Ela não admite que ela tá errada. Ela é orgulhosa. Entendi. E eu sempre falava que o outro A gente não consegue olhar com empatia pro outro, certo? Talvez um exemplo de orgulho, né? E aí eu percebia que eu falava assim, o outro tem orgulho, só que eu não olhava pra mim. E a gente tem que olhar pra gente, não pro outro. Então, é isso. Então, quando eu comecei a falar assim, não, eu tenho muita coisa pra mudar. Então, quando eu comecei a olhar pra mim, falei assim, não, eu tenho em algum nível esse orgulho. Eu posso não ter o nível daquela pessoa, mas eu não tô comparando. Outra coisa, comparação. Que é muito comum. Então, você vê um Instagram, uma rede social. Isso é muito forte. O quanto tem gente, até você que tá assistindo aí, compara a loja da amiguinha X... E aí a sua vai estar ruim. Mas, poxa, são outros estilos de roupa, talvez. Outra comunicação. Você pode tentar uma outra maneira, né? Mas eu acho que a comparação é muito ruim, né, amiga? E na verdade, a gente foi ensinado, né? Por exemplo, eu estudei numa escola. A primeira escola que eu estudei, eles queriam que vocês comparassem. Então, assim, qual a nota é melhor? Eu lembro que eu fazia isso. Então, na verdade, não começou de hoje. Então, por exemplo, comparação é uma coisa que eu percebi em mim. Então, eu tendo a me comparar. E é uma coisa que nos faz mal. Por quê?
você é única. Não é pra você se comparar. Amiga. E quando você começa a se comparar... Então, assim, eu percebi... E aí, quando começou na escola... E foi levando... Comparação. Então, e é uma coisa que hoje a internet... Você olha lá... Você olha... Nossa, você vê feed. Você fala assim... Nossa, eu não tô bem. Nossa, eu não tô aqui. E você nem sabe, às vezes, o que a pessoa carrega, sabe? Às vezes a pessoa tá lá maravilhosa na internet... Mas ela também não tá bem, porque falta coisa nela. Ela tem esse vazio que só é preenchido por Deus. Ou às vezes a saúde, sabe? Eu acho que, assim, a comparação é muito horrível. Eu vou até dar um exemplo, que esses dias eu peguei... Pra eu fazer um curso, eu precisava dos meus documentos da escola. Eu te falei... Gente, eu fui ver qual que era a minha nota, né? Aquela média do primeiro, segundo, terceiro ano. Qual que era a minha média? A minha média... Já me fala o tempo que a gente tem, tá, amiga? A gente ainda tá tranquilo, né? A média... Adivinha, gente? As minhas notas maiores eram artes. As minhas notas maiores era antropologia cristã. Olha que forte isso. Artes, antropologia cristã e... Qual que era a outra? Língua portuguesa, ou seja, comunicação. Coisas assim, que eu olhei e falei, gente, fazem muito sentido para aquilo que eu fui chamada, para o meu propósito. Sabe, às vezes você tá aí com algo, tentando relutar em algo que não faz sentido para você, que você não nasceu para fazer. Eu creio muito que todos nós temos um propósito na Terra, além do que eu poder pregar o evangelho, ou seja, o evangelho significa aquilo, a boa notícia que o próprio Deus fez por nós na cruz para que a gente tenha acesso a essa salvação. Isso aí é um mandamento para mim. Eu não poderia vir aqui nesse podcast e não falar do próprio Deus, que foi o que me trouxe vida, porque eu já vivi sem Ele. Então, não tem como eu guardar algo para mim que eu posso falar. A melhor maneira de alguém dizer eu te amo para você é falando sobre Jesus. É falando sobre Deus, porque eu sei aquilo que Ele fez no meu coração, na minha alma. Eu sei quem Ele me tá fazendo eu me tornar a cada dia. E é uma busca contínua e é eterno. Você, a cada dia que você vai passando, você vai sendo melhorado. Eterno enquanto estivermos aqui na Terra. Então, não tem como eu falar isso para você. Mas olha como faz muita questão isso de propósito. Nós nascemos com um propósito. Você tem uma loja com um propósito. E talvez, se não for isso, enfim, que outra pessoa que tem o propósito de cuidar isso, cuide. Mas entenda, sabe? Quando você tira esses princípios, quando você inverte a ordem, amiga, não adianta. O corpo trava, tudo trava, nossa mente trava. Uhum. Nós nascemos para realizar o plano de Deus na Terra. E o plano de Deus, às vezes, Deus vai te usar através da medicina, da saúde, para Ele poder falar, filha, eu preciso de você aqui. Eu preciso, não desista. Você já viu como, às vezes, olha o mundo espiritual como é real. Por exemplo, o meu é através da comunicação, é através da maquiagem, um exemplo que eu apresento, e o seu você vai apresentar saúde para as pessoas. É aquela história do cavalo e da mensagem, né? Exatamente. Essa história é muito forte. Como você vai entregar a mensagem, né? Como você vai cumprir seu propósito, por exemplo, vai estar ali na sua loja, estar bem, com saúde, vendendo, fazendo aquele negócio prosperar, se você não tá bem de saúde. Não tem como, a conta não fecha. E aí volta. Pra tudo, né, amiga? Porque se a pessoa não tem concentração, se ela tá com déficit... Eu acho que eu tô precisando tomar o ômega 3. Por exemplo, se ela não tá com concentração, como que ela vai conseguir pensar em algo pra melhorar o negócio dela? Uhum. Não é? Conta do cavalo da mensagem para as pessoas entenderem, né? Então, a questão... E é isso. Então, a saúde, ela é corpo, mente, alma e espírito. Se você não tem o corpo saudável, se você não tem as emoções saudáveis, se você tem machucado, que a gente falou um pouquinho, na sua alma, durante toda a sua vida, que você precisa olhar para isso. Se você não tem um espiritual, que ali falou muito bem, e se você não tem um espiritual forte, não tem como você ter saúde. Então, você não vai conseguir fazer a mensagem, você não vai conseguir cumprir o propósito que Deus está colocando para você cumprir, que pode ser através da sua loja, pode ser através da maquiagem, como ali, pode ser através da medicina, como o meu caso. Então, ele vai usar você na sua profissão. Ele vai usar onde você está. Então, a gente tem que estar atento. Então, nós somos testemunhas, né, do que Deus... Vivas do que Deus tem feito na nossa vida e dessa caminhada com Ele. E, amiga, eu queria também te perguntar uma coisa, para você me ajudar. Como eu consigo esse boicote da nossa mente? Porque tem muitas pessoas que vão assistir aqui, beleza, mas quando chegar um doce, ela vai comer. Quando chegar a hora de fazer um exercício, ela não vai. O que eu preciso entender? Que eu acho que precisa dar um choque de realidade, né? Tem que entender onde você quer chegar. Então, primeiro, para você cumprir hoje. Eu quero ter saúde, ó, isso até me emociona. Eu quero ter saúde, porque saúde é o mais importante.
Sim, e a mas- saúde desses 3 pilares, né? Só que ter saúde não é uma meta clara. Não é algo claro que seu cérebro vai entender. Por exemplo, eu quero estar bonito, eu quero estar com cor bonito. Minha meta. Então cor bonita, eu escondo. Saúde. Você vai se boicotar, então tem que ser algo claro. Onde você quer chegar realmente? Por exemplo, você quer ter uma família, ter filhos. Não tem como tudo que você vai fazer vai impactar no seu filho. Sim. Então, por exemplo, você precisa cuidar da sua saúde, porque senão quem vai sofrer é a sua geração. Sim. Então, vai depender muito de onde você quer chegar. Então, onde você quer chegar? Eu quero uma família forte e tudo mais. Então, se você não cuidar da sua saúde, você não vai ter. Isso vem do amor próprio. Aí você fala assim, eu não amo, mas eu não sei amar o outro porque eu não recebi amor. Saiba aquele que te amou primeiro, aquele que se entregou na cruz. Você é amada, você é escolhida. Sabe, você é escolhido. Deus tem um plano perfeito para a sua vida. Você não nasceu para ficar triste para sempre. Não é isso que Jesus fez para você nascer. Ao contrário, você nasceu para ter uma vida plena. É isso que a gente está falando aqui, sobre as primícias da saúde para ter uma vida plena. Para que você entenda o quanto é importante você cuidar de todas essas áreas para que você tenha uma vida com saúde, que você tenha alegria ao acordar. Hoje eu estava estudando Salmos. E, eu vi um salmo muito lindo, que eu acho que era o Salmo 96, se eu não me engano. Não sei se era esse, 59, enfim. Que falava que ele acordava e ele cantava, tipo assim, alegria, cantava louvores a Deus, tipo, por saber que Deus estava ali com ele. Então, assim, a gente sabe que, ponto, nesse primeiro ponto, você não está mais sozinho. Por mais que você se sinta só. E outra coisa, amiga, a solidão, ela te faz muito mal. Eu sou uma pessoa que, por causa de traumas, me fechei, não queria muita amizade. A Ju até briga comigo, ela fala assim, amiga, eu quero ouvir de você. Porque essa é uma pergunta, uma pessoa, mas isso é meu. Mas eu me fechei. E eu não deixei pessoas entrarem, mas existem pessoas, agora que eu estou com Deus, que Deus tem colocado no meu caminho. Isso é uma oração que a gente tem que fazer. Jesus, coloca as amigas do Senhor, os amigos do Senhor perto da minha vida. Às vezes tem pessoas que influenciam a sua vida só para destruir, né, amiga? Amigos enviados pelo mal mesmo. Então, saiba quais são as pessoas que você está andando, as pessoas que você está caminhando, para onde essas pessoas, quando você está com elas, você se sente muito melhor, ou são pessoas que vai destruir? Eu não estou falando que assim, eu vou sair para jantar e vou comer uma besteira e aí essa amizade é ruim. Não tem nada a ver disso. É que, na né? verdade, se você não sabe seus princípios, seus valores, você nem vai saber se aquilo ali é bom ou não para você. Exatamente. Você não sabe nem o que você tolera, como você vai saber se a pessoa é boa ou não. É por isso que os princípios a gente só aprendeu depois que a gente começou a caminhar com Deus, a ler a palavra. E nós somos a média das 5 pessoas que a gente mais convive. É. Então, assim, você Se você anda com alguém que só disso. reclama, você vai ver, daqui a pouco você tá reclamando, né? Como é que pode? Outra coisa, reclamar e reclamar 2 vezes, né? O povo no deserto era uma viagem de 11 dias, eles passaram 40 anos e muitos não viram a promessa. Até porque, quais são as expectativas? Josué e Caleb foram pessoas que viram uma terra... Não, estava cheio de gigante, tem isso, tem aquilo, mas é uma terra maravilhosa. Olha para o lado bom. Isso é muito forte. Aí é muito clichê falar o positivismo, mas assim, é real. A palavra fala que se os seus olhos forem bons, todo o corpo terá luz. E eu amo Filipenses 4, que fala copo meio cheio, copo meio vazio. Não é sobre positivismo. Esse aqui, ó, tá bem cheio. Mas é sobre tem perspectiva. gente que olha aqui, E tá vendo que tá vazio. Então, exatamente. Isso é muito forte, né? Então, não é positivo, é perspectiva. Agora, você pode quando eu treinar olho o seu aqui, ó, olhar. e eu vejo que o seu tá mais cheio, porque ele tá na metade, ele tá mais vazio, é porque isso é a realidade. Agora, tem gente que olha o copo assim e acha que o copo tá vazio. Tem gente que não consegue reconhecer a gratidão de ter saúde, você acordar mais um dia. Tantas pessoas num hospital, né, que, não pode ali andar e aí você tá ali não querendo ir pra academia. Tô dando um exemplo, né? Isso é muito forte, sabe? O privilégio da vida, o privilégio de acordar e ter a chance de fazer diferente. E a gratidão é um princípio. Na verdade, a gente precisa pelo menos achar 10 motivos por dia em qual a gente é grato. Por quê? Isso é muito forte, né? Escrever até, não seria legal? Tipo, a pessoa por 10 motivos de gratidão. Porque, na verdade, a gente pode treinar o nosso olhar. Uau. Então, na verdade... E treinar o nosso cérebro. Se você olha, por exemplo, aqui tem o copo mais meio vazio e meio cheio. Uhum. Eu posso treinar, olhar para o meio cheio. Então, através da gratidão, eu treino olhar para as coisas boas. Lindo. Ou se eu não treinar isso, eu vou começar a olhar só para as coisas ruins. Coisas ruins, coisas ruins, coisas ruins, coisas ruins. E não enxergar as coisas boas. Então, é sobre perspectiva. E a gratidão, ela vai ajudar a gente a olhar para o copo meio cheio.
Gente, que maravilhoso isso. E eu acho que a gente pode finalizar falando sobre esse versículo que é muito forte, que fala assim, ó, em Filipenses 4, que fala assim, ó, tudo que for bom, tudo que for puro, tudo que for amável, de boa fama, se há alguma coisa boa ou digna de louvor, pensem nessas coisas. Então, é bem Deus, assim, nos instruindo a trocar a nossa mente, a fazer uma metanoia. O que é uma metanoia? A transformação da nossa mente, para que a gente tenha essa vida plena e boa. E entender que com Jesus a gente consegue passar ali, por mais que você tenha uma história triste, a gente sabe que Deus pode fazer um novo. E a gente declara sobre a sua vida, né, amiga? As bênçãos de Deus. E ainda mais, eu posso falar, o tesouro maior, que é poder andar com Ele, sabe? Você caminhar e Ele poder te ajudar. E você poder saber que as suas escolhas, elas vão influenciar na qualidade da sua vida, né? Uhum. É isso? É isso, nós queremos agradecer, foi muito bom o nosso bate-papo. Foi. Por mim, eu ficava aqui até amanhã, mas a gente já vai finalizar. E a gente quer que você se inscreva no nosso Instagram também, Deixa eu finalizar. Conta. Se eu começar a fazer pergunta, eu não vou falar mais. Ela vai começar a falar. Não vou fazer uma pergunta, vai dar 1h30. O que eu quero finalizar, que a gente veio falar sobre as primícias, sobre a questão da saúde para o empreendedorismo, vamos fechar isso. Isso. Então, que é, na verdade, o espiritual é muito importante, então você ter algo a seguir, você ter uma ordem. A base, né? Você ter um passo a passo ali, então tem como, isso na sua saúde física, mental e espiritual, não é ao acaso, você não veio para não ter saúde, viver sem qualidade de vida, viver infeliz, viver triste. Então, assim, tem como a gente ter saúde. Sim. Em todas as áreas. Então, busque isso. Se você quer saber mais sobre isso, segue a gente. Ali, no meu Instagram, estão aqui. E é isso. Então, assim, comece a cuidar do que é realmente importante para sua vida. O que é primícia, o que é prioridade. Não inverta a ordem, porque senão você não vai ter saúde em todos os níveis, não vai ter uma vida plena. Exatamente. Então, a gente coloca ali Deus, saúde, né? Você cuidar da sua família, empreender. A gente consegue fazer tudo isso com uma maneira de você ter uma vida boa, com qualidade, que é como Deus fez você para nascer, para viver e para você prosperar, né, amiga? Todo mundo quer prosperar aqui na Terra. E se você está assistindo aí, você é um empreendedor, eu tenho certeza que se você seguir esse princípio, essas primícias, não vai dar errado, né? Gente, a gente quer agradecer, então, adicionem a gente lá nas redes sociais, Lia Morinho, o meu é com Y, e doutora DRA Júlia Ayashi. E esse foi o podcast do Coração do Brás. A gente está muito feliz de estar aqui e aproveita já para você adicionar todas as plataformas do podcast Coração do Brás, para você não perder nenhum episódio, tá? Eu sou a Li, Ju, e esse foi mais um podcast. Amei, amiga. Mais um podcast. Um beijo. Tchau. Beijo.